Mas eu vou dizer para vocês, tem muita militância que está voltando, tem jovens que estão se filiando. Isso não é uma realidade que está colocada no nosso país, porque a mentira ela causa muita indignação. Então as pessoas estão perceptíveis também, né, no sentido de sustentar esse modelo, porque sair do PT para ir para onde? Só se for para querer ganhar a eleição de um jeito ou do outro, dizer que aí fica menos sem marcas negativas, né? A pessoa não quer mais ter marca, vai para disputar a eleição, mas nós não somos isso. Nós não estamos aqui para disputar a eleição só. Nós estamos aqui para disputar a vida das pessoas, para defender causas, que é aquilo que nos reúne nesse momento, e tenho certeza que nós vamos ter uma construção que reúna uma nova utopia por um outro período. Não tenha a menor dúvidas de que nós vamos superar isso. E a outra coisa, companheiros, nós sabemos a perversidade da mídia. Nós nunca ganhamos, já desde de 2002, perdemos lá em 89, a mídia conseguiu nos derrotar, em 94, em 98, mas desde 2002 nós não ganhamos só dos tucanos, nós não ganhamos só a eleição deles, nós ganhamos a eleição da Globo, da mídia, de toda essa gente que está fazendo esse papel de lixo, né, com as mentes do povo brasileiro. E por isso, companheiros, nessa tentativa de a gente tentar construir causas, né, eu me orgulho muito de ser autor de uma iniciativa que é originária desse fisco pensante, desse fisco cidadão, que realiza um sindicato que não é só para defender interesse econômico da sua categoria, o que é a sua natureza sociológica, que é a FENAFISCO, aonde eles ungiram essa PEC 186, que ela quer a expressão da autonomia do fisco e da administração tributária. Mas ela não é uma mera formulação administrativa. Ela toca em elementos que são fulcrais nesse momento da sociedade contemporânea. Primeiro, que ela é um instrumento para combater a corrupção. Como aqui já dito, nós convivemos com 500 bilhões de reais de sonegação. Para vocês terem uma ideia, o tal do PIB brasileiro é 2 trilhões e 700 milhões de PIB de dólares. A sonegação chega a 500. Vocês veem o alcance disso que está colocado? Então, ela, para além disso, ela tem uma visão de dividir poder, não é? Uma visão muito clara de dividir poder. Nós não dividimos ainda o poder no modelo republicano. Quando lá atrás Montesquieu criou os princípios da República para afrontar as monarquias, a centralização do poder, tudo na mão do rei, ele criou esse espírito dos 3 poderes, né, do judiciário, do legislativo, do executivo, para querer dividir a estrutura de poder, mas os poderes no nosso país ainda estão muito concentrados. E nós erramos, às vezes, a dar determinadas autonomias. Demos uma autonomia para o Ministério Público, que eu questiono em muitos aspectos, e não damos autonomia para quem quer cobrar. Quem é que deve imposto? Olha só, quem é que deve imposto? Quem é que deve imposto nesse país? São os ricos, são as grandes fortunas, que ainda nós não mexemos, como disse aqui para o Charles. Tivemos momentos bons que nós podíamos ter mexido profundamente em algumas estruturas conservadoras e não fizemos, como o marco regulatório da mídia, né, e outras mudanças que nós poderíamos ter feito. Dar autonomia para o fisco é dizer para essa gente aí, ó, se organizem bem, né, porque senão vocês vão ser cobrados por uma corregedoria. Façam as suas atribuições e cobrem, doe a quem doer.
Aliás, não é essa a máxima da justiça? Justiça doe a quem doer, pois a justiça de cobrança tributária também tem que ter esse alcance. Isso é dividir poder. Vocês sabiam, aqui foi falado dos municípios, que ainda se lança nesse país tributo a lápis em cidades? E aí o governante chega e diz assim: pô, mas você é um coronel, amigo do prefeito, vai lá, cadê a borracha? Risca o tributo, beneficia. Cheguei à prefeitura de Blumenau e me deparei com essa situação. O meu convencimento da autonomia vem lá da realidade. Eu disse: isso não pode estar aqui dentro do gabinete do prefeito. Era assim que funcionavam as coisas. Os privilégios dos ricos eram atendidos na base da borracha, nos lançamentos de ITBI, IPTU, ISS, esses impostos próprios que são da arrecadação do município. Vocês acham que o ICMS reside hoje nos estados brasileiros num santuário intocável? Ali é que está ali é que está o elemento da corrupção, que acumula esses tantos 500 bilhões de reais que sangram no nosso país. Portanto, defender a PEC 186, o que me trouxe, não é porque eu sou amigo que acabei me transformando dessa turma bacana da FENAFISCO, do SINDIFISCO nos estados, é porque por trás dela tem uma causa também muito forte de modernizar o Estado brasileiro e de combater esse flagelo, esta lepra que é a corrupção no nosso país, que reside na mesa dos privilégios das elites brasileiras. Vocês acham que lá no governo federal, quem comanda os processos de cobrança tributária está lá, zelotes? Quer dizer, demos lá para aqueles conselhos, demos a raposa para cuidar do galinheiro, essa que é a verdade, está lá aquela sangria. Então nós não temos medo, como Montesquieu não teve medo naquela época de tirar poderes do rei, porque esse processo de autonomia é um processo que inclusive ajuda a limpar a política. Porque quem é que vai disputar uma eleição para prefeito aqui de João Pessoa? Como é que o Luiz Couto vai chegar com o Fuba na frente da televisão e dizer assim: ó, o meu programa aqui em João Pessoa é cobrar mais imposto de você, meu querido povo? Isso não é programa de governo, isso não é atribuição de governo. O governante não vai para lá para cobrar imposto, ele vai para lá para priorizar o gasto do imposto. E a cobrança do imposto não é atribuição de quem governa. O governante faz mal para as estruturas de Estado, faz mal para os municípios, faz mal para os governos federais e estaduais, se ele se insere na vida tributária da sociedade. Essa cobrança que nós precisamos fazer é a cobrança para a gente poder iniciar um processo de melhoria da qualidade de vida das pessoas, de pagar os programas sociais, de fazer os processos de infraestrutura que um governante se propõe naquele momento, daquele espaço da democracia. Então, companheiros, eu digo aqui essas palavras, né, para vocês, dizendo que eu acho que nós temos uma tarefa maravilhosa nesse momento. Eu não acho que ninguém de nós que tem uma consciência de classe, uma consciência ideológica, tenha aqui qualquer razão para reclamar. É um orgulho estar vivendo esses momentos que nós estamos vivendo. É um orgulho para nós estarmos nesse momento sendo protagonistas de um projeto de esquerda, de defender o nosso governo. Não tem para onde ir, não tem para onde ir. O outro lado é o abismo,
é voltar à história do Estado mínimo, é voltar às privatizações, é pôr fim aos programas sociais. Eu fui prefeito e isso pode acontecer no país. Não pense que as coisas no nosso país ficam institucionais. As coisas dos pobres, dos excluídos, elas não se institucionalizam num país como o nosso, com essa vertente burguesa. Não vão pensar que se a direita ganhar esse país, nós vamos voltar a ver aqui os caminhões aqui levando os nossos companheiros da seca do Nordeste para não morrer de sede de novo. Não tem mais recuo nisso, companheiros. Eu fui prefeito de Blumenau por 8 anos, eu tinha um orgulho de dizer que aquela minha cidade não tinha uma criança de rua. Até o Luiz Couto foi lá para constatar, numa época que era da Comissão de Direitos Humanos. Não tinha idoso sem estar num programa nosso, não tinha criança fora da escola. E depois que o nosso governo saiu, eles acabaram com tudo. Acabaram com tudo. Esse sofrimento nós não merecemos diante de tanta luta e de tantas conquistas que nós conseguimos em tão pouco tempo para a história do nosso país. Não é só defender o PT, companheiros. Não é só defender. Ontem lá eu vi uma reação na Penafisco, né, que alguns companheiros, com relação ao Bolsa Família. Vocês viram lá, né? Aquelas pessoas, né, que não compreendem isso, elas não têm culpa daquilo. A culpa é nossa de não ter debatido o conteúdo. Mas, gente, o Bolsa Família a estimativa que nós temos é mais de 5, 6 milhões, 7 milhões. Se não fosse, eles estariam mortas. Não é passando fome, não, mortas. Isso dá 2 estados da Paraíba. Teriam morrido pelas condições, nos gráficos da mortalidade infantil. É isso que nós representamos. Vocês acham que nós somos pouca coisa, companheiros? Que essa nossa militância dura, às vezes nos tirando todos os tempos das nossas vidas, resistindo em todos os cantinhos. Quantos companheiros, eu estou há 36 anos no PT, quantos companheiros perderam oportunidades da vida? Ali antes do PT, as cicatrizes do exílio, que aqui tem um companheiro que me foi apresentado, da tortura. A nossa presidenta é uma das pessoas que teve as suas partes íntimas torturadas. Esse sacrifício nosso, das nossas bandeiras, dos arroubos que nós tivemos para enfrentar o preconceito nesse país, que nos corria das casas, que nos corria dos lugares, nos achincalhando de comunistas, de gente perversa, de anticristos. E nós superamos tudo isso e resistimos, muitas vezes com as nossas bandeiras velhas, rasgadas, as nossas propagandazinhas humildes, enfrentando o colossal da propaganda Hollywood em muitos momentos. Eu me lembro da eleição de 82. A eleição de 82 nós não podíamos falar na televisão. Quem é mais antigo se lembra, nós aparecia com esparadrapo para protestar na frente da televisão e liam o currículo. E sabe qual era o currículo de muitos de nós, com orgulho? Diziam assim, eu nunca me esqueço de um companheiro de São Paulo chamado Atílio Dantas. Atílio Dantas, que era um velho combatente da esquerda, candidato a deputado federal, 96 anos de cadeia, preso. O meu avô, que eu estava tentando convencer naqueles primórdios de 82, meu filho, esse homem aí é um ladrão, ele estava na cadeia, tu queres que eu vote numa pessoa dessa? Esse era o currículo que nós apresentamos. Nós enfrentamos isso tudo. Então, companheiros, agora é coragem que falta para nós, disposição, companheirismo, aproveitar esse momento que é muito bom para unir o PT internamente. Não é momento das nossas sequelas, das nossas divergências, elas têm que ficar menor. Nós temos que nos transformar num grande exército da esperança do nosso povo. É isso aí, companheiro. Viva a esquerda brasileira!